Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, iremos discutir 3 tópicos muito importantes. Navegando no dilema chinês da Europa, como a cúpula do BRICS pode remodelar a estratégia da UE para o sul global, a atração magnética do BRICS, por que está ganhando popularidade, apesar de não ser a UE ou a OTAN, uma jogada de poder diplomático, Biden viaja para a Índia antes do G20, deixando Xi e Putin de fora. Tópico número 1. A recente cúpula do BRICS destacou a aspiração dos países em desenvolvimento de melhorar sua posição na economia global, diversificando suas parcerias e reduzindo a dependência das potências ocidentais. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, enfatizou a importância de processar matérias-primas dentro da África, em vez de exportá-las em sua forma natural. Essa vontade de avançar nas cadeias globais de valor reflete uma tendência mais ampla entre as nações em desenvolvimento. A China se posicionou como um parceiro mais atraente para os países em desenvolvimento em comparação com as antigas potências coloniais, apresentando oportunidades de financiamento e cooperação. Esse movimento estratégico da China tem implicações geopolíticas, e embora nem sempre favoreça o desenvolvimento local, despertou o interesse das elites políticas na África, América Latina e Ásia. Em contraste, os países europeus têm sido lentos para responder à iniciativa do Cinturão e Rota da China. O portão global da União Europeia carece de planejamento estratégico e recursos adequados, o que tem dificultado sua capacidade de competir efetivamente. Além disso, medidas implementadas pela UE, como o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono, têm criado tensões, como visto na crítica do presidente brasileiro ao neocolonialismo verde. A China expandiu seu escopo além do financiamento de infraestrutura para englobar formas mais abrangentes de cooperação por meio de iniciativas como a Iniciativa de Desenvolvimento Global. Isso inclui investimentos em pesquisas conjuntas, projetos de demonstração e desenvolvimento de habilidades, atraindo indivíduos talentosos de países em desenvolvimento para estudar em universidades chinesas. Em comparação, as promessas da UE de cooperação com o Sul Global no desenvolvimento industrial, matérias-primas críticas e projetos de energia têm demorado muito para se concretizar. Investidores chineses têm mostrado forte interesse nos planos da África do Sul de impulsionar a tecnologia de energia renovável e eletrificação do transporte, enquanto o apoio europeu ao ecossistema de inovação verde do país e a certificação local de tecnologias verdes tem sido lento. Situações semelhantes existem em outras partes do Sul Global e em áreas como digitalização. Para permanecer relevante na ordem global emergente, a UE e seus Estados-membros devem intensificar seus esforços. Recomendações apresentadas pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores incluem fornecer um melhor apoio para o desenvolvimento conjunto de tecnologia verde e soluções digitais por meio do estabelecimento de um fundo de co-inovação da UE e de difusão de tecnologia verde. Além disso, a revisão de médio prazo do programa Horizon Europe deve incorporar uma cooperação mais forte em pesquisa com o Sul Global. Estimular uma colaboração mais próxima entre institutos de pesquisa europeus e ecossistemas de inovação em países em desenvolvimento, juntamente com um aumento no emparelhamento entre instituições, pode ajudar a construir capacidade. A expansão de programas de intercâmbio estudantil e a oferta de apoio ao desenvolvimento de habilidades também contribuiriam para o crescimento mútuo. É importante destacar que a cooperação entre Brasil, Índia, África do Sul e potenciais novos membros como a Indonésia no âmbito do BRICS não se trata de se alinhar com a China em uma luta geopolítica, mas sim de promover o próprio desenvolvimento econômico em condições justas. O compromisso da Europa com um desenvolvimento conjunto genuíno com o Sul Global permitiria que ela garantisse uma posição relevante na paisagem global em evolução. Qual é a sua opinião sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. A atração magnética dos BRICS, por que está ganhando popularidade, mesmo não sendo a União Europeia ou a OTAN. A cúpula dos BRICS envolvendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul teve início com discussões sobre potenciais novos países membros. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, pediu uma abordagem inclusiva e aberta, enquanto seu colega chinês, Xi Jinping, destacou que a expansão ampliaria a voz das nações em desenvolvimento.
Embora a criação de uma moeda de reserva comum tenha perdido prioridade, agora o foco está em aumentar o comércio em moedas locais para reduzir a dependência do dólar americano. A cúpula deste ano gerou interesse significativo, pois mais de 30 líderes africanos foram convidados a participar e vários países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã, Nigéria, Argentina, Egito e Indonésia, expressaram interesse em ingressar em um BRICS expandido. No entanto, antes da cúpula, houve uma série de críticas de diversas partes. Alguns argumentam que a Índia e a China têm muitas questões não resolvidas para tornar os BRICS uma aliança significativa. Além disso, críticos afirmam que o bloco é repleto de tensões e não tem correspondido às expectativas. No entanto, vale questionar por que os críticos ocidentais investem tanta energia criticando uma organização que eles não consideram relevante. Talvez seja um desejo de que o BRICS Plus represente uma parte considerável do Sul global. No entanto, pode ser considerado um erro de categoria ao comparar o BRICS Plus a organizações como a União Europeia ou a OTAN, pois elas servem a propósitos diferentes. A União Europeia, por exemplo, enfrenta desafios relacionados ao déficit democrático e tensões entre os que defendem uma integração maior e os estados que visam preservar soberania. Da mesma forma, argumentos foram levantados de que a existência da OTAN não é mais necessária após a Guerra Fria. Portanto, é importante reconhecer que o BRICS Plus não busca ser um contraponto ou antagonista do G7, G20 ou dos Estados Unidos. Ele aspira a se organizar e representa os interesses coletivos das economias de mercados emergentes e países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que busca contribuir para a paz e prosperidade global. Críticos também rotularam os BRICS como um mero espaço de discussão sem resultados concretos. No entanto, conferências frequentemente servem ao propósito de fomentar compreensão compartilhada, intercâmbio de conhecimento e promover conexões interpessoais. Embora esses resultados sejam valiosos por si mesmos, é incorreto afirmar que as cúpulas dos BRICS não produzem nada. Na verdade, elas resultaram em planos de trabalho, prioridades acordadas, estratégias, roteiros e numerosos acordos comerciais e econômicos. Além disso, o estabelecimento do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, sediado em Xangai, demonstra o progresso tangível alcançado. Desde que o conceito dos BRICS foi introduzido há mais de 2 décadas, a participação do grupo no PIB global subiu de 8% para 26%, indicando sua crescente relevância e influência. Para o futuro, os BRICS devem continuar focando em negócios, comércio, investimento e desenvolvimento, deixando questões políticas para outros fóruns. O fortalecimento das estruturas institucionais deve ser prioritário e, embora o grupo possa se integrar quando necessário, manter a flexibilidade e a informalidade deve permanecer no seu cerne. Críticos que demandam estruturas rígidas em organizações internacionais podem achar o modelo dos BRICS confuso, mas a atração da organização para novos membros em potencial levanta questões sobre a eficácia de suas demandas. Em conclusão, a cúpula dos BRICS representa uma oportunidade para diálogo e colaboração entre economias de mercados emergentes e países em desenvolvimento. O desejo de expansão demonstra o atrativo e potencial que o grupo possui. Embora críticos tenham levantado dúvidas sobre o futuro e a efetividade da organização, é essencial analisar os BRICS dentro de seu próprio contexto e objetivos. À medida que a cúpula avança, é importante que o público considere os potenciais benefícios e desvantagens dos BRICS e compartilhem suas opiniões sobre o assunto. Tópico número 3. Uma jogada diplomática poderosa. Biden viaja para a Índia antes do G20, deixando Xi e Putin à margem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está programado para visitar Nova Delhi, Índia, 2 dias antes da cúpula do G20, enquanto o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping decidiram não comparecer. A chegada antecipada de Biden tem como objetivo realizar uma reunião bilateral com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para fortalecer os laços entre as duas nações. A Casa Branca anunciou recentemente que Biden viajará para a Índia em 7 de setembro para participar da cúpula de líderes do G20, agendada para os dias 9 e 10 de setembro. Em 8 de setembro, espera-se que ele participe de discussões com o PM Modi, abrangendo diversos temas, incluindo as repercussões econômicas e sociais da guerra na Ucrânia, iniciada por Putin. Durante sua visita a Nova Delhi,
Biden também reconhecerá o papel do PM Modi em liderar o G20 e reafirmará o compromisso dos Estados Unidos com esse fórum como uma plataforma líder para a cooperação econômica, uma vez que os Estados Unidos serão os anfitriões do evento em 2026. A declaração da Casa Branca veio logo após Putin se referir a Xi como um amigo ou durante um discurso televisionado e expressar planos de visitar Pequim no futuro, solidificando ainda mais seus laços. Enquanto isso, Putin já havia recusado anteriormente a participação na cúpula do G20 devido à sua agenda lotada, conforme comunicado em uma conversa telefônica com o PM Modi. Da mesma forma, relatos indicam que Xi não participará da cúpula, sendo provável que o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, represente Pequim em seu lugar. Recentemente, a China tem se mostrado um aliado crucial para a Rússia em meio ao conflito em curso na Ucrânia. O governo chinês se abstém de atribuir a culpa a Moscou, em vez disso, criticando as nações ocidentais por imporem sanções à Rússia e capitalizando com a guerra. É evidente que a cúpula do G20 estará sem a presença de líderes-chave, levantando questões sobre a importância e eficácia do encontro. Esse desenvolvimento também destaca as dinâmicas em mudança entre nações influentes e suas alianças. A ausência tanto de Putin quanto de Xi pode impactar as discussões sobre questões mundiais críticas, como mudanças climáticas, recuperação econômica global e gerenciamento de conflitos internacionais. Resta saber como essa participação alterada afetará o resultado e a eficácia da cúpula. Dado o cenário geopolítico complexo e as diversas perspectivas sobre questões, é fundamental fomentar um diálogo aberto e construtivo entre os cidadãos globais. Seria interessante ouvir as opiniões da audiência sobre o assunto e seus pensamentos sobre a importância e possíveis resultados da cúpula do G20. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar sua perspectiva na seção de comentários abaixo.